Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é mais um vídeo no tema de Química Orgânica numa abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta importante para levar conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo, nós vamos falar sobre os princípios gerais da nomenclatura de compostos orgânicos, através da determinação do número de carbonos da cadeia principal, da ordem de ligação entre carbonos e da função orgânica daquela substância. Bora pro conteúdo? A nomenclatura oficial que é dada aos compostos orgânicos é estabelecida pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, a chamada IUPAC. E esta padronização da nomenclatura tem o objetivo de dar a cada composto um nome diferente e de permitir que, a partir do nome do composto, seja possível montar a fórmula do composto e vice-versa, a partir da fórmula do composto, poder dar o seu nome. A estrutura básica, fundamental da nomenclatura IUPAC é dada da seguinte forma. Nós temos um prefixo que vai indicar o número de carbonos presentes na chamada cadeia principal da molécula orgânica. Já que a química orgânica é a química da maioria dos compostos de carbono, nada mais justo do que o número de carbonos vir primeiro. Este prefixo é associado a um infixo, que vai indicar a maior ordem de ligação entre os carbonos, se a ligação é simples, dupla ou tripla. E o final do nome, o sufixo, vai indicar a função orgânica, a qual grupo de substâncias aquela substância pertence. Reparem que existem também nomenclaturas não oficiais que são usadas com frequência e de alguma forma eu vou colocar aqui para vocês. E eu vou começar a discussão desse nome pelo sufixo, pela determinação da função daquela substância. A função vai dar para a gente uma ideia das propriedades físicas e químicas gerais daquele composto, como ele age quimicamente, como por exemplo, se trata de um hidrocarboneto, de um álcool, de um aldeído e assim por diante. E para citar alguns dos principais grupos, nós teremos um hidrocarboneto, quando nós tivermos compostos que têm apenas carbono e hidrogênio na sua fórmula. Um haleto orgânico, quando nós tivermos ligado a um dos carbonos da cadeia carbônica, algum halogênio, como flúor, cloro, bromo ou iodo. A função álcool vai apresentar o grupo hidroxila, o grupo OH, ligado covalentemente a um carbono. Mas como nós veremos mais adiante, é sempre importante tomar cuidado, porque o OH representa um álcool quando está ligado a um carbono saturado, que não faz ligações duplas com outros carbonos. E nós vamos ver também que se esse carbono que está ligado ao OH fizer também uma ligação dupla com um outro oxigênio, aí também não será álcool não. Outra função química bastante comum é a função aldeído. E nós teremos aldeído quando nós tivermos um carbono com uma ligação dupla com um oxigênio e este mesmo carbono com uma ligação simples com um hidrogênio, participando da molécula. Mais uma função ácido carboxílico, e esse é um dos casos que eu chamei a atenção para você não confundir com álcool. E no ácido carboxílico, nós teremos, além de um OH ligado a um carbono, também um oxigênio ligado ao mesmo carbono por meio de uma ligação dupla. E este carbono com ligação dupla com oxigênio apareceu tanto no aldeído como no ácido carboxílico. E esse C+O recebe um nome especial, recebe o nome de carbonila, e está presente também na função cetona, outra função orgânica que também é bastante comum. Mas no caso das cetonas, é um carbono secundário que faz a dupla com o O, um carbono de meio de cadeia, que está ligado a dois outros carbonos, e não nas pontinhas das cadeias, como acontece com os aldeídos e ácidos carboxílicos. Outra função que também tem a carbonila é a função amida, e neste caso, um carbono de ponta de cadeia, que tem o C+O, também está ligado a um nitrogênio, mas esse nós vamos deixar para ver lá no vídeo sobre funções nitrogenadas. Uma outra função química interessante são as aminas, que são derivados da amônia, inclusive se comportam como bases também. E nas aminas, nós teremos 1, 2 ou 3 dos nitrogênios presentes na amônia, NH3, substituídos por cadeias carbônicas. Tá, mas como é que fica essa montagem de nomes? Nós precisamos ter um prefixo indicando o número de carbonos na cadeia principal, um infixo indicando a ordem de ligação entre carbonos, simples, dupla ou tripla, e um sufixo indicando a função. E eu peguei aqui alguns exemplos, envolvendo as funções hidrocarboneto, álcool, aldeído e cetona,
considerando a possibilidade tanto de ligações simples como duplas ou triplas, e para uma variedade de cadeias principais de carbono. Para representar o número de carbonos na cadeia principal, nós temos os seguintes prefixos. Para os 4 primeiros são nomes específicos, met, et, prop e but, e a partir do 5º carbono, nós usamos a representação numeral grega, como por exemplo, pent para 5, hex para 6, hept para 7, oct para 8 e assim por diante. E a origem para esses nomes pouco intuitivos, mas bastante utilizados, das cadeias carbônicas com 1, 2, 3 e 4 carbonos, é histórica. E você pode ver uma descrição mais detalhada dos motivos em um vídeo de um canal muito bacana que também está por aí, que é o canal Universidade da Química. E eu vou deixar o link aqui para vocês para quem quiser dar uma olhada lá mais completo. Mas basicamente, met vem de metile, vinho de madeira. O et vem de éter, de queimar. O prop vem da junção de prótos e pion, primeira gordura. E o but vem de butyrum, semelhante a butter, manteiga, já que a substância conhecida como ácido butírico é a responsável pelo cheiro ruim de manteiga meio rançosa, quando já está começando a estragar. Então, se nós temos um hidrocarboneto, cujo sufixo correspondente é o, de hidrocarboneto, com 2 carbonos, prefixo et, e apenas ligações simples entre carbonos, infixo an, o nome desse composto será et, 2 carbonos, an, apenas ligação simples, o hidrocarboneto. Se nós continuamos ainda com um hidrocarboneto com 2 carbonos na cadeia principal, aí nós ao invés de uma ligação simples temos uma ligação dupla, e o infixo muda para en, então será et, 2 carbonos, em uma ligação dupla, o de hidrocarboneto. E se nós tivermos um hidrocarboneto de 2 carbonos com uma ligação tripla entre carbonos, nós vamos mudar o infixo para in e o nome será et, 2 carbonos, in, ligação tripla, o hidrocarboneto, etino. E o eteno, que tem um nome usual, quase um apelido, de etileno, ele funciona como um hormônio vegetal, que promove o amadurecimento das frutas. Já o etino tem o nome usual, o apelido, de acetileno. E esse apelido vem de acetum, que tem a ver com azedo, já que o ácido do vinagre, que é o ácido acético, também com o nome usual, também tem 2 carbonos, assim como esse composto. E o acetileno, ou etino, por sua vez, é utilizado como combustível para soldas. Mudando um pouquinho de grupo funcional, para variar um pouco essa história, vamos para o grupo funcional álcool. Só para lembrar, grupo funcional álcool é quando nós tínhamos o OH, a hidroxila, ligada a um carbono saturado. E se nós temos uma cadeia com 2 carbonos, o prefixo é et, apenas ligações simples, o infixo é an, e como a função orgânica dessa molécula é álcool, o sufixo é ol. Então essa substância é o etanol, que é bastante conhecido tanto pelo uso como combustível, como pelo uso em bebidas alcoólicas. Já o etenol, que tem ligação dupla entre esses 2 carbonos, que inclusive é o carbono que está ligado ao OH, e o etinol, que tem ligação tripla entre os carbonos que estão ligados ao OH, não se comportam de fato como álcoois, mas recebem a nomenclatura dentro do mesmo padrão, com o sufixo ol do álcool. E a gente vai discutir em mais detalhes esses desvios da função álcool, dessas substâncias que parecem álcool, mas não são, quando nós formos discutir as funções oxigenadas. Olhando agora para o grupo dupla O, ligado ao carbono. Quando nós tivermos um carbono com uma ligação dupla com oxigênio, se isto for na ponta de uma cadeia, em um carbono primário, nós teremos a função aldeído, que leva o sufixo al. Então, com 2 carbonos, apenas ligação simples entre carbonos, e um C-O em um carbono primário, carbono de ponta de cadeia, nós teremos o et-an-al, etanal. Já dá para perceber que não existe o etenal nem o etinal, já que para montar esses compostos nós teríamos que colocar uma ligação dupla, ou uma ligação tripla, pior ainda, com o carbono que contém o grupo funcional. E como este carbono já tinha 1, 2, 3, 4 ligações, nós não vamos conseguir fazer essa 5ª ou 6ª ligação. Então, etenal e etinal não existem,
Já se o carbono com a ligação dupla com o oxigênio for um carbono de meio de cadeia, um carbono secundário, aí a função não é mais aldeído, porque aldeído é só quando um carbono tem dupla com O e simples com H. Aí a função é chamada cetona, que tem sufixo ona. Como nós temos uma cetona de 3 carbonos, apenas ligação simples entre carbonos, nós temos prop 3, an, ligação simples entre carbonos, ona, função cetona. Reparem que aqui também não seria possível ter propenona nem propinona, já que o carbono que tem o dupla O não suporta mais uma ligação que seria necessária para fazer a dupla ou tripla ligação aparecer nessa cadeia. Já cadeias mais longas podem admitir, tanto no aldeído como na cetona, a presença de insaturações, de ligações duplas e ligações triplas, contanto que não sejam com os carbonos ligados ao grupo funcional. Já para os compostos onde a cadeia de carbonos é uma cadeia cíclica, nós vamos acrescentar antes do prefixo, que indicaria o nome de carbonos, a palavra ciclo. Então nós temos aqui para um ciclo de hidrocarboneto, termina em O, apenas ligação simples, infixo an, com 3 carbonos, prefixo prop, mas que é um ciclo, teremos o ciclo propano. Já para o hidrocarboneto, sufixo O, com ligação dupla, infixo en, e que tem 4 carbonos nesse ciclo, nós temos o ciclo buteno. E por fim, em um ciclo com 6 carbonos, já teria o prefixo ex, uma ligação dupla, infixo en, e sendo apenas carbono e hidrogênio, hidrocarboneto, sufixo o nome dele será ciclohexeno, onde há a omissão da letra H aqui por uma convenção do ponto de vista fonético. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo dessa sequência, eu vou tratar da determinação da cadeia principal, das ramificações e de como a gente localiza cada coisa a partir da numeração na molécula orgânica. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!